Fala galera, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é comprar Bitcoin agora ou esperar? Bom, isso é uma pergunta que muita gente se faz, né? Mas a questão é, cara, é muito difícil a gente saber qual o momento ideal para comprar. A gente não sabe se a gente está no fundo, a gente não sabe se a gente está perto do topo e vai cair. Então, existem algumas estratégias que muitos dos traders aí utilizam para estar comprando o Bitcoin da melhor maneira possível, né? E não falando somente do Bitcoin, mas ativos voláteis, que mudam aí de preço frequentemente. O que é importante a gente dizer? Desde fevereiro desse ano, o Bitcoin está num processo de acumulação nessa região ali de 60, 70, chegou até os 80 mil, caiu agora para os 60 e poucos de novo. Então, tá acumulando nessa região bastante. Nos traz um entendimento de que, cara, possivelmente a gente está acumulando para formar fundo. Possivelmente esse fundo já aconteceu ali na região dos 58 mil dólares. Pode ser que caia um pouco mais. A gente vai adentrar um pouco mais nisso também, visto que existem algumas coisas que podem acontecer ainda nesse final de ano que podem trazer o preço do Bitcoin mais para baixo. Mas a questão é, a gente está possivelmente numa zona de fundo. Então, comprar Bitcoin agora nesse momento, possivelmente não é uma má decisão. Ele não vai corrigir mais 50%. Possivelmente não vai lá para os 30 mil dólares. Então, a gente está num bom momento e deve comprar. Mas a questão é, compro tudo de uma vez, compro parcelado. Então essa é a estratégia que a gente tem de entender de fato antes de ir lá e comprar. Bom, vendo aqui no gráfico, né, o que eu gosto de trazer? Cara, basicamente esse aqui é o gráfico do BTC para o ano de 2026, tá? A partir daqui. E o que a gente pode perceber? Que desde fevereiro, aqui nessa região, cara, a gente acumula. O Bitcoin ainda acumula. A gente deu aqui uma breve subida, né, mas já corrigiu novamente, né, e voltou para essa região aqui na faixa dos 60. Vejam que o fundo, até o momento, ficou aqui nessa região aqui, ó, dos 57, chegou ali 57.800, 57.500, né, mas não fechou o candle lá. Então fechou mesmo ali na região dos 58.450. Para cair, ó, do momento atual que a gente está até o fundo, a gente está falando de uma queda de mais ou menos 9,45%. Né? Então uma queda grande ainda nesse momento. Então possivelmente a gente está formando fundo aqui nessa região. E a tendência é que não caia mais tanto, porém tem alguns fatos que podem trazer o preço mais para baixo. Uma negativa no Clarity Act, por exemplo, é uma dessas possibilidades, né, de trazer o preço mais para baixo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem aquela premissa dos 1.064 dias de alta, 365 dias de baixa, até chegar no fundo, né, de fato do Bitcoin. O que eu acredito, né? Tudo isso são crenças. Mas a partir do momento que a gente trabalha em cima dessas crenças e que a gente faz movimentos a partir delas, essas crenças acabam se tornando realidade, né? Então não é porque o gráfico está dizendo que ali tem um suporte, que é um suporte de fato. Não, mas é porque a gente enxerga que ele tem um suporte e a gente se tendencia a agir daquela forma. Então essas teorias se baseiam muito mais no nosso comportamento do que no ativo de fato. Bom, falando do que pode derrubar o preço do Bitcoin mais, mas o que também pode acelerar uma subida do Bitcoin é essa lei da clareza, né? O Clarity Act, né? E o que ele busca, né? Basicamente ele busca uma regulamentação das criptos dentro dos Estados Unidos, né? Hoje a MiCA lá na Europa já faz esse trabalho, então os Estados Unidos aprovando a Clarity Act colocaria eles ali pau a pau com essa regularização na Europa, que é algo positivo. Porém, a gente está hoje no dia 29 de julho, a possível votação para o Clarity Act é agora na próxima semana, de 3 a 7 de agosto. Depois ali vai ter recesso no Congresso americano, então se não for agora na próxima semana, pode ser adiado e ficar lá só para depois do recesso. E lembrando, se demorar muito para o projeto ser aprovado e ficar lá para janeiro do ano que vem, vai acabar expirando o projeto e vai ter que começar tudo de novo. Vai aumentar muito o tempo para essa possível regulamentação. Então, preferencialmente, isso teria que ocorrer esse ano. E isso corroboraria ali com possivelmente outubro, novembro, onde, historicamente, o Bitcoin tende a subir. Então, na minha visão, o final do ciclo tende a ser ali na região final de setembro, início de novembro. Lembrando, eu não sou uma pessoa bitolada que acredita no ciclo de 4 anos do halving, mas, cara, a gente acaba agindo dessa forma e a gente tendencia o mercado dessa forma. Basicamente, a gente tem crenças e essas crenças acabam acontecendo pela maneira com que a gente age. Mas o Bitcoin, ele não é um ativo de 4 anos eu vou subir, eu vou descer e eu vou mexer dessa maneira, né? Não é assim. Na verdade, é a gente agindo sobre o mercado e o ativo reagindo sobre as nossas decisões. Mas voltando ali na minha pergunta inicial, né, que foi a pauta ali de início do vídeo. Comprar Bitcoin agora ou esperar? O que eu posso dizer? Se tu aguenta a volatilidade e confia no longo prazo, posso te dizer certamente, compra agora numa tacada só. Porém, se tu comprar agora e tu vê o Bitcoin cair daqui a 15 dias, 20 dias, tu vai te arrepender, vai te sentir muito mal com isso, cara, compra de maneira fracionada. Então, existem duas principais estratégias, que é o Lump Sum, que é a compra de uma vez, e a compra fracionada, que seria o DCA. Se a gente for ver modelos matemáticos, a compra de uma vez só, o lump sum, ela faz mais sentido. Porque se a gente acredita no longo prazo, não vai fazer diferença eu comprar agora em 64 e em 59. No final das contas, quando estiver lá em 350 mil, não vai mudar nada.
né? Quando tiver 1 milhão não vai mudar nada. Para o nosso comportamento humano de curto prazo, que a gente fica muito nervoso com volatilidade, faz mais sentido fazer um DCA. Eu diria que, bom, nesse momento, principalmente, cara, pode ser que o BTC venha corrigir um pouco mais. Na minha estratégia pessoal, o que eu faria? Se eu tivesse, por exemplo, 100 mil, para realmente ter ali o melhor das possibilidades, fazer um bom preço médio e não me preocupar com a volatilidade no curto prazo, né? Não ficar com aquela pulga atrás da orelha de comprei acima do fundo. E assim, não dá pra gente ficar buscando fundo, né? É muito difícil buscar fundo, a gente nunca vai conseguir de fato fazer isso. Então é melhor a gente se posicionando aos poucos e querer ali achar o cu da mosca, né? Como muitos falam. Outros pontos que me fazem acreditar que o fundo Bitcoin tá nesse segundo semestre, né? Final do ano. Bom, a gente tem o IPO da Anthropic, que está programado para outubro. Tem o possível IPO da OpenAI, que está programado para o final do ano também, mas pode ser que aconteça em 2027. Então, pensem, se o dinheiro que hoje está muito concentrado dentro da IA, é como a gente viu no IPO da SpaceX. IPO da SpaceX, maior IPO até então, altamente precificada. E desde que a ação saiu, cara, basicamente só caiu. E possivelmente é o que vai acontecer ali com o OpenAI, com o Anthropic. É geralmente o que acontece em IPOs, né? O valor tende a cair e tende a se ajustar a mercado. Esse dinheiro vai para algum lugar. Possivelmente esse dinheiro que vai sair da IA possa migrar para o Bitcoin. Seria ali o mercado de risco, com um risco talvez um pouco maior na visão do investidor tradicional. Então, esse dinheiro fluindo da IA para o BTC é algo positivo. Outro ponto é possível acordo Irã-Estados Unidos, que é algo que ainda tá meio incerto. Eles fazem cessar-fogo, melhora. Aí do nada volta, então assim, tá meio complicado também. Tem um monte de fator que vai culminar agora no final do ano, que possivelmente pode aí gerar o fundo, a possível retomada aí de bull run pro mercado cripto. Bom, então respondendo, né, a pergunta que dá título ao vídeo, sim, faz sentido comprar Bitcoin agora? Não devo esperar. Porém, devo fazer isso de maneira fracionada. Vou pegar esses 100 mil, por exemplo, que eu coloquei como exemplo ali, vou dividir em partes iguais até outubro, semana a semana vou comprando, porque realmente pode ser que caia mais e a gente pode fazer um preço médio melhor. Mas lembrando, uma compra esperando o longo prazo funciona muito bem também. Pensa aí contigo, eu aguento a volatilidade? Compro de uma vez. Não aguento, prefiro fazer um DCA, melhor para o meu emocional, compra fracionado. Mas a questão é, compre Bitcoin. Beleza, galera? Então, muito obrigado a todos que me ouviram até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, deixem aqui nos comentários. Se inscrevam no canal, que me ajuda muito. Comentem no vídeo, deem um like. E, bom, me sigam ali no Instagram também. Vou deixar o meu @ aqui. E tamo junto. É um prazer falar com todos vocês. E vamos por mais. Abraço.